boa noite. Eu sou Carla Soraya e toda terça é dia de ficar atento ao tema do Cena Pública. Aqui abordamos assuntos e fatos que envolvem o seu dia a dia, que tem reflexos no seu trabalho, na sua comunidade, no seu futuro. Nossos convidados vão trazer informações e te explicar de maneira simples o que acontece na política, na economia e na sociedade. Fique atento, fique ligada. Estamos também nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram do @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube também da TV Ceará. Pode fazer busca e marcar as hashtags Cena Pública e, nesse período, TVC Eleições 2020. Estamos nos últimos dias do segundo turno das eleições municipais. Hoje a gente vai discutir essa etapa da eleição aqui em Fortaleza, a quinta maior capital do país, com mais de 2.686.000 habitantes. Temos o 8º PIB, é o Produto Interno Bruto do país, e estamos na 22ª posição em renda per capita. A capital evoluiu em mobilidade urbana, ganhou prêmios e reconhecimentos internacionais por isso, mas ainda tem defasagem em algumas áreas e, por ter a economia baseada principalmente no setor de comércio e serviços, ainda está sofrendo economicamente por causa da pandemia, que fechou estabelecimentos e causou desempregos, além de ter sufocado o sistema de saúde. Como o próximo prefeito vai encarar uma cidade com esses problemas e por onde começar as soluções? É o que a gente vai discutir no programa de hoje. E eu apresento para vocês agora os nossos convidados, começando com as convidadas que estão aqui no estúdio. Boa noite, Monalisa Soares, bem-vinda, muito obrigada. Boa noite, Carla. Monalisa Soares é docente do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Integra o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEFEM, que produz pesquisas na interface da comunicação política, campanhas eleitorais, horário gratuito de propaganda eleitoral, narrativas políticas, de gênero e também política. Eu vou dar também o meu cumprimento, o meu boa noite a Leila Paiva. Muito obrigada pela presença, Leila. Boa noite, Carla. Obrigada. Agradeço sua presença. A Leila é advogada, mestra em Direito, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, doutoranda em Administração Pública com especialidade em Administração e Políticas Públicas na Universidade de Lisboa. Foi coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes da Presidência da República e do Disque 100 entre os anos de 2007 e 2011. Muito obrigada, Leila. E agora eu subo aqui para fazer o meu cumprimento ao professor Fernando Pires, que vai participar remotamente conosco. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer para mim, muito grande, estar com vocês aí da Cena Pública, com você, Soraya, e as amigas aí que vão debater nesse momento esse importante tema aí das eleições. Professor, muito obrigada. E apresentando o professor a você que está em casa, professor Fernando Pires é coordenador do Observatório de Políticas Públicas, graduado em Estatística e mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Economia pela Université de Paris e pós-doutor pela Université de Montréal, Canadá. Professor titular da Universidade Federal do Ceará em Economia, em cursos de pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas e Saúde Pública, além de membro do grupo de pesquisas do GIREPS, da Universidade Montreal, no Canadá. Muito obrigada a todos vocês pela participação e eu vou começar aqui no estúdio com a Monalisa, que participa conosco aqui. A Monalisa já se tornou assim, uma comentarista nossa, né, durante o primeiro período das eleições, no dia 15 de novembro. E nós tivemos aí, Monalisa, um número bem significativo de abstenções, né? Eu começo perguntando a você sobre a questão do voto obrigatório, né? Esse ano as abstenções foram por conta do medo da pandemia, mas se o voto não fosse obrigatório, você acha que o número de brasileiros que iria às urnas, né, para realmente decidir o destino do país seria bem menor? Carla, assim, o voto obrigatório, a abstenção é sempre um tema que na ciência política se discute bastante, né? Nos últimos anos, especialmente depois das jornadas de junho de 2013, nós temos discutido cada vez mais esse esgarçamento, digamos assim, entre a classe política e a população, né? E considerando, inclusive, o aumento dos dados de abstenção nas eleições que nós estamos acompanhando, que vem crescendo, não é?
não dá muito para a gente especular se esse número seria maior ou menor. Obviamente, a gente sempre pode fazer uma avaliação do quanto que no período eleitoral, ou dependendo das questões que estão postas socialmente, das condições de vida das pessoas, elas se sentem mais ou menos mobilizadas a participar, né? Considerando que elas podem entender que é no contexto das eleições em que se apresentam projetos factíveis ou não para resolver esses seus problemas, né? Então, assim, as pessoas podem estar desiludidas ou desconectadas da política, e isso poderia levar-nos a pensar que elas não votariam tanto, mas a depender do nível de problema que elas enfrentam, elas podem sim compreender que as eleições são o momento em que elas têm para expressar seus interesses, as suas demandas e escolher candidatos ou candidatas que podem responder os seus problemas. Ainda nessa questão, eu te lembro que a gente teve aproximadamente 504 mil votos somados, nulos, brancos e abstenções, o que seria mais até do que um dos candidatos, né, que ficaram em primeiro e segundo lugar, né? É um número bem expressivo. A pandemia pode ter dado a desculpa para essas pessoas, né? Mas já está todo mundo meio cansado, né, de ouvir aquela ladainha de que na política você resolve as coisas, aí passam 4 anos e isso não acontece? Assim, os processos a gente chama, na ciência política tem um conceito que chama de accountability, né? Que são os processos de controle, de acompanhamento dos mandatos, de retorno, em que medida as pessoas se sentem efetivamente representadas. Isso é algo que os políticos e políticas, né? E especialmente agora que a gente está em período eleitoral, era importante que eles e elas tenham muita clareza disso, né? Que usem bastante de comunicação, dessa capacidade de tornar-se mais presente no cotidiano da sociedade, né? Para que, de fato, não fique essa sensação de hiato, de isolamento entre a classe política e a sociedade. Isso, obviamente, a nível de executivo, mas os executivos, eles têm uma tendência mais aproximada em alguma medida, porque eles executam políticas na vida das pessoas, né? Mas especialmente no legislativo, né? Principalmente quando a gente lembra que nas pesquisas de opinião, entre as instituições, o legislativo é uma das menos bem avaliadas, né? Onde mais essa ideia do político que aparece só de 4 em 4 anos se consolida de forma mais expressiva ainda na cabeça do eleitor e da eleitora. Eu vou sair aqui do estúdio e a gente vai para a participação remota do professor Fernando Pires, e eu vou inclusive pedir ao professor para que deixe o vídeo ativado sempre, para que a gente possa ter sua interação também aqui, professor. Com relação a isso, o senhor, que faz parte aí do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, há 15 anos convida candidatos, né, para participarem dessa conversa com alunos, com universitários, inclusive com professores. Nesses 15 anos, o senhor teve um retorno pós-eleição desses candidatos? Bom, nós sempre, quando realizamos os eventos, né, realizamos eventos com candidatos a governador, realizamos eventos com candidatos a prefeito, na realidade, os 4, 5 últimos pleitos, e sempre nós elaboramos uma carta, né, de recomendação ou de compromisso aos candidatos, obviamente para ser contemplada, né, observada pelo vencedor, né, o candidato que ganhar a eleição. E, bom, depois nós não tivemos assim, respostas no sentido de procurar. Estou falando em termos gerais, do staff, do governo do Estado ou da Prefeitura. O que ocorreu durante esse período foi um convite da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para um curso pontual com relação aos agentes prisionais, como uma forma de humanizar suas relações com os presidiários e assim por diante, ou seja, trazer uma melhor relação e uma melhor compreensão do que seria a questão da segurança pública e do atendimento ao sistema prisional do Ceará. Professor, o senhor tem uma crônica que o senhor escreveu recentemente, né, falando sobre, como se fosse uma conversa, né, tem um pouco de humor na história também, humor meio negro, uma conversa entre 2 coronavírus, né, dizendo que aqui o nosso país era perfeito para que a doença, a Covid-19, pudesse se propagar. Inclusive, tem um trecho aqui em que o senhor diz que as pessoas estão tão absortas, né,
na produção, no consumo e aqui no país, mais especificamente, amontoadas, né, seja nos espaços onde moram, nas comunidades ou mesmo no transporte público, que não seria difícil se espalhar. E seriam 2 coronavírus que poderiam muito bem se candidatar e saber quais são exatamente os problemas que a gente convive, né? Perfeitamente. Foi interessante você colocar, você destacar essa crônica. Na realidade, nós temos os colegas aqui da universidade, 2 professoras, a professora Alba Carvalho e a professora Ângela Pinheiro, que tomaram a iniciativa de solicitar a mais diversas pessoas, professores e pessoal do movimentos sociais, etc., contribuições sobre o que se chama Memória de Quarentena, da quarentena. Então, eu tinha escrito isso aí logo no mês de maio, se eu não me engano, mês de março, acredito, março, abril, ou seja, quando estava bem tensa a No quarentena. auge, né? E aí eu digo, sabe uma coisa, eu vou encaminhar para elas. E foi interessante, onde eu faço um humor negro mostrando assim o quanto o coronavírus, estaria satisfeito em entrar num país como o Brasil, considerando que ele iria ter pouquíssima, digamos, resistência aqui, né? Resistência por conta da falta de cuidados essenciais, né? Por conta de todo esse processo de degradação do que seja público, do SUS em particular, falta de financiamento, em suma, né? De tudo que nós conhecemos das nossas, digamos, mazelas, né? Envolvendo a atenção maior dos poderes públicos com relação à questão das políticas públicas e políticas sociais. E sem, obviamente, deixar de mencionar o descaso do nosso presidente da República, o descaso dos dirigentes maiores do país com relação a essa pandemia. Não é muito semelhante, quer dizer, com o que ocorre nos Estados Unidos, né? Bom, e quanto à sua pergunta, eu diria que, bom, para entender melhor, daria só para você dar eu esqueci um pouco o que seria o coronavírus iria se deparar se ele com... fosse um candidato, se o coronavírus fosse um candidato, né, ele saberia exatamente onde atuar, o que às vezes não é foco de quem está aí procurando a eleição, né? Perfeitamente. Bom, se eu entendi bem, sim, eu acho que ele seria um candidato que certamente, se ele quisesse ganhar eleições para resolver o problema, seria uma situação ruim para ele, né, o coronavírus, porque certamente ele iria prometer investimentos em saúde, ele ia prometer recursos para amparar as pessoas mais necessitadas, manter o nível de consumo das pessoas para que as pequenas empresas, os serviços, etc., não quebrassem, melhorar essa assistência, etc. Então, se eu estou entendendo bem, eu acho que seria isso, né? Quer dizer, ele seria um candidato onde ele saberia, né, quais são as reais fragilidades da sociedade brasileira, em particular aqui no Ceará, né, com relação à sua própria propagação. E, certamente, né, se ele quisesse ser um candidato à prefeitura para resolver o problema, ele iria, digamos, propor medidas contra ele próprio, né? Okay. Continuando aí com a crônica. E, professor, eu vou pegar um pouquinho da sua crônica e fazer uma pergunta para a Leila, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nessa crônica, Leila, o professor fala também do negacionismo, né? Da falta de empatia das pessoas. E esse negacionismo e a falta de empatia somados acabam tirando também os principais direitos humanos que existem, né? Tem aquele até que diz assim, eu quero direitos humanos só para humanos direitos, né? Vamos explicar direito o que é esse direito, para que as pessoas não falem mais uma frase como essa que chega a ser estranha. Sim, sem dúvida. Bom, na verdade, a gente tem que entender que, mesmo estando em contexto de eleição, nós vivemos uma realidade internacional
né, de negação dos direitos humanos, né? O presidente Trump, por exemplo, no início, em fevereiro desse ano, ele cria uma comissão para rever o conceito de direitos humanos, né, tentando investir mais em direitos políticos e civis, em detrimento de direitos individuais, né, direitos identitários, direitos sociais. Então, existe um contexto internacional que traz isso. É claro que as pessoas embarcam. Muitas vezes as pessoas embarcam sem conhecimento. Tem os seguidores, né? Tem Claro, gente que está esperando só alguém dizer isso. Tanto internacional como nacional, a gente tem a realidade presidencial, já ressaltado pelos dois colegas, que também nos traz uma grande tarefa enquanto defensores de direitos humanos, que é afirmar a capilaridade, né, a extensão dos direitos humanos para todos nós, né? Nós temos 30 direitos elencados. Não podemos começar a falar apenas em 1, 2, 3 e saber que eles são indivisíveis. Todos os seres humanos têm direitos, mas também eles são indivisíveis. Não dá para a gente dizer, eu quero só esse para mim e esse aqui eu quero negar, né? Dos 30 eu quero 10 para mim e 10 o outro ser humano, meu amigo, eu não quero. Isso não existe, né? Agora, eu acho que a sociedade, e as eleições trazem um pouco isso, ela tem reagido, né? Ela tem reagido. Nós tivemos um aumento de mulheres, né, na política. É claro que isso é fruto também dos movimentos sociais que garantiram isso na legislação, né? Mas nós tivemos um aumento de pessoas negras, né, que se elegeram, tivemos um aumento de trans, não é? Pessoas trans, inclusive bem votados em Minas e São Paulo. Então, eu acho que isso, para nós, significa que a população, parte da população, que inclusive compõe os movimentos sociais, está alerta. E foi muito importante a resposta que esses dirigentes deram à pandemia. A gente vê que aqueles que, inclusive, tiveram uma tendência de conservar os gestores, foram gestores que reagiram bem à pandemia, né? Então, esse negacionismo, ele não emplacou em todo mundo. A gente tem que ver que parte da população, claro, sempre, muito mais por desconhecimento, por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, do quanto é importante afirmar que o direito à saúde, por exemplo, né, é um direito humano, e só porque ele existe, a gente conseguiu aí essa amplitude do SUS, que foi quem salvou, né, a população. Se não fosse o SUS, né, nós teríamos um número maior de mortos. Exatamente. Então, eu acho que a população tem reagido. Os movimentos sociais têm tido essa contribuição, têm dado essa contribuição para a população, e parte da população tem reagido bem, né, ao apelo de afirmar os direitos humanos. É claro que a tarefa é inesgotável, né? Precisamos, cada dia, afirmar ainda mais a importância desses direitos. Mas, Leila, você como integrante de uma comissão da OAB, né, que é um órgão que está aí lutando junto com a sociedade para que esses direitos sejam respeitados. Nós temos em algumas cidades, né, eu não vou me restringir só a Fortaleza, mas municípios do país inteiro, que têm até secretarias de direitos humanos, né? Tem estados que têm secretarias de direitos humanos, mas é tanta carência, é tanto problema que elas não sabem muitas vezes por onde começar. Não dá para abranger tudo de uma vez só. Então, no seu caso, se você fosse secretária de direitos humanos, ou municipal ou estadual, de algum lugar desse país, por onde você começaria? Qual o maior desrespeito que você diz? Não, peraí que eu tenho que resolver isso aqui primeiro antes de qualquer outra coisa. A primeira coisa é entender que o gestor público, ele é um repassador de recursos, né? Ele recebe dos tributos e repassa por meio de políticas públicas que garantem direitos humanos. Então, a primeira coisa é saber que o gestor público, quando ele está efetivando uma política pública, ele deve estar respaldado em um direito que a população tem. Imbuída nesse espírito, eu acho que a primeira coisa é garantir a vida. A primeira coisa é garantir a vida. É algo que tem me preocupado bastante, é o quanto a população brasileira tem morrido, né? Sobretudo populações periféricas negras, jovens negros e periféricos têm morrido, e com ou atitude direta do Estado ou omissão. Então, a primeira coisa, eu acho que é políticas de prevenção que garantam a vida, e aí vem também saúde, porque saúde garante a vida, né? Educação, porque educação garante a vida, porque garante que a gente tenha uma sociedade de paz. Né? Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa, nesse momento, para qualquer gestor, até porque a gente está saindo de uma pandemia, né? Estamos ainda, na verdade, numa pandemia, espera-se que estejamos saindo com as boas notícias da vacina, mas eu acho que a primeira coisa é isso, garantir a vida, reduzir o número de homicídios, garantir a saúde e a educação da população. E aí eu vejo a Mona Lisa ali meio que concordando, né? Eu queria saber o que é que você teria a acrescentar, e aí coloco também um questionamento para você, e daqui a pouco eu vou pedir ao professor também para refletir sobre isso. Mona Lisa, a gente já está aí na última semana, né, das eleições de 2020. Domingo nós temos a votação que vai decidir o próximo gestor
nos 4 anos aqui em Fortaleza. No entanto, as propagandas que a gente vê, a maioria é eu me defendendo do que me acusaram ou eu acusando do que me tentando me defender, acusando o outro para me defender. Você que trabalha nessa área, né, de análise das mídias, dá para fazer uma análise do que a gente vê, principalmente nessas eleições? Acho que em todas, né? Mas agora eu acho que o negócio, porque o tempo foi menor. Essa disputa ela foi curta, né? E esse segundo turno especialmente, né? A gente vinha destacando muito isso, um segundo turno muito curto, que chamaria muita atenção para isso, o fato de que os candidatos já teriam que traçar estratégias contínuas, assim, aquela ideia que o segundo turno da eleição não funcionaria, porque o prazo seria curto, enfim, e a gente viu muito isso, né? Os candidatos basicamente eles estão desdobrando elementos que já estavam postos no primeiro turno, imagens de si, né? Propostas que já estavam postas. Obviamente que há agora uma disparidade, né? Você tem um candidato que está relativamente confortável, de acordo com as pesquisas, que é o candidato situacionista, né? O candidato Sarto. Então, ele tem uma performance de se defender de um lado, mas também gastar mais tempo reeditando propostas, né? Porque ele está numa posição confortável, de acordo com as pesquisas. E o candidato Wagner, que é o candidato de oposição, ele tem que correr atrás, digamos assim, dessa sua posição que está atrás nas pesquisas. E aí a ele cabe, de fato, investir mais numa crítica ao seu opositor direto, e isso significa, obviamente, atacar mais, né? Mas eu queria dialogar aqui um pouco com o que a Leila colocou, que eu acho que esses temas que ela trouxe são realmente fundamentais, e tem um outro que eu acho que marcou, de algum modo, pelo menos o debate entre os prefeituráveis, né? Ele não foi, obviamente, central, mas ele é um tema que não pode ser necessariamente desviado, pelo menos pelos candidatos mais preocupados em debater em alguma medida da cidade, que é o do trabalho, do emprego, da geração de renda, principalmente, renda básica, né? Exatamente, pelo contexto da pandemia. Então, nós temos várias discussões com candidaturas que propunham renda básica, né? Algum tipo de auxílio para as pessoas, e outras já com temas mais afetivos mesmo sobre como é que a cidade ou como é que a prefeitura pode atuar para a geração de emprego, né? No âmbito, enfim, de uma série de iniciativas que pudessem atuar nisso, né? Porque, de fato, a pandemia ela trouxe esses efeitos muito drásticos, né? E você citou aqui no início do programa, pela nossa própria dinâmica econômica. O serviço, né? Exatamente. E isso realmente foi algo que chamou muita atenção. E candidatos que tiveram muita preocupação em discutir a cidade, né, mais ou menos não conseguiram desviar desse tema, porque, de fato, é um tema que tem chamado a atenção da população, né? Então, as grandes candidaturas que tiveram maior voto, ou outras que tiveram um nível menor de voto, mas, de algum modo, quiseram se inserir no debate, elas também não puderam desviar, né? Então, esse também foi algo que chamou a atenção nas propagandas eleitorais também. Professor, o questionamento que eu passo para o senhor é com relação aos gastos, né, de políticas públicas. Eu quero oferecer hospitais, saúde, melhoria de qualidade, mas ninguém fala assim, de onde vai tirar esse dinheiro todo? Tudo bem. É interessante essa discussão, porque vocês já observaram a que ponto é que se está discutindo questão humanitária em pleno século XXI? Quer dizer, uma questão humanitária que está relacionada à vida, à preservação da vida. Isso é absurdo, quer dizer, não era para se chegar a esse ponto, isso era para ter sido resolvido. Não era para aqui a gente estar discutindo, vamos garantir a vida contra a morte. O que é que a gente vê? É toda hora a gente morrendo de todo tipo de agressão, de todo tipo de violência. É violência econômica, é violência social, é violência psicológica, é violência de todo tipo. Então, não tem sentido, não tem a menor condição de se ter uma sociedade civilizada nesse contexto. Então, eu diria que, como a colega colocou, quer dizer, você tem aí os determinantes sociais da doença, que são inúmeros, né? E as nossas carências são muito essenciais, são carências essenciais ainda, como alimentação, emprego, né? A questão da violência, que é uma questão muito séria, é tão séria que quantas pessoas, quantos candidatos não saem com
com a campanha contra a violência, né? Nós temos mesmo aqui na nossa capital candidato com campanha, né, com relação à questão da violência, com muitos votos. Nós temos também o próprio vice-prefeito, né, que é o Moroni, que quantas e quantas eleições ele não ganhou só sobre essa questão da violência que não tem fim. Parece que cada vez mais isso se aprofunda. Então, quer dizer, uma questão muito séria, né? Sem falar na questão da degradação ambiental, né? Nós tivemos aí duas grandes catástrofes, que foram a questão de Mariana e lá de Brumadinho, né, na Minas Gerais, quer dizer, que mataram muitas pessoas, né, como deslizamento de terras também, e assim por diante, queimadas na Amazônia, no Pantanal, ecossistemas que estão indo embora. A questão ambiental é uma questão que compromete o planeta e nossa existência aqui, e as pessoas parecem, os dirigentes parecem que não têm muita consciência disso, ou se têm consciência, são dominadas pelo interesse, obviamente, como todo mundo sabe, os interesses muito mais vinculados ao mercado. Com relação à questão especificamente do dinheiro, olha, dinheiro não falta, certo? Eu posso te garantir. Existem discussões, existem trabalhos que mostram que o Estado soberano, por exemplo, o Estado soberano, ele não vai à falência, porque ele tem o poder de emitir dinheiro. Aí se diz, mas vai gerar inflação, tudo, mas não é assim. Não é assim. Existem várias formas de tirar dinheiro, de conseguir recursos. Não é oprimindo, não é precarizando cada vez mais a sociedade que se vai conseguir esse recurso. A questão é de prioridade, é para onde coloca o dinheiro. Então, observem bem, você tem duas opções em termos orçamentários. Ou você bota o dinheiro para atender os interesses do capital, ou você bota os interesses da sociedade. Tá certo. Então, o Estado não faz nada mais. O Estado apenas arrecada e distribui. Agora, vai depender muito da correlação de forças políticas, dos interesses que o Estado vai atender. Se o Estado atender mais os interesses dos necessitados, por exemplo, para construir a fortaleza dos pobres, porque a dos ricos já está construída, o que é que você precisa fazer na fortaleza dos ricos? Me diga. Os ricos não compram nada, não precisam de Estado. Por isso que eles são contra o Estado. Não é? Eles compram saúde, compram educação, compram tudo. Quem precisa do Estado são justamente as pessoas carentes, os pobres é que precisam do Estado. Esses é que precisam do SUS. Desculpa. A gente vai falar sobre o Estado mínimo e o Estado máximo daqui a pouquinho, tá certo? É uma discussão mais ampla, eu vou ter que fazer um intervalo agora, a gente volta já já, falando ainda mais sobre os desafios do próximo prefeito e a análise dos nossos convidados. Lembrando que você vai acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais, os bastidores no Instagram, no Instagram da nossa TV Ceará, e as entrevistas você vai conferir na íntegra no YouTube, tá bom? Faz a busca lá na hashtag Cena Pública e TVC Eleições 2020. A gente volta já falando exatamente sobre esse tema que o professor deixou aí no ar. Até já.